a turminha de fracassados e ressentidos que vivem torcendo contra o Brasil parece que vão ter que esperar bem mais que as famigeradas 72 horas para realizar seu sonho de ver o nosso país se tornar uma Venezuela. Aliás, até o praguejante e invejoso Paulo Guedes já retornou da tumba falando num prazo mais elástico, que daqui 6 meses só o Brasil vira Venezuela. Mas o fato é que o mundo inteiro está admirado com o retorno do Brasil a partir do retorno do Lula. O crescimento foi muito acima das expectativas que já eram boas e muitos países, inclusive, principalmente na Europa, já projetam que o Brasil, a continuar nessa tendência, deve ser uma espécie de Suíça brasileira. E é algo a se comemorar mesmo, porque mesmo com todas as cascas de bananas e armações, tanto da extrema-direita bolsonarista como da própria direita tradicional, que vive armando e querendo impor goela abaixo sua ideologia neoliberal, que só serve para deixar rico mais rico e aumentar a desigualdade no mundo, o fato é que o Brasil vem resistindo e apresentando um resultado surpreendente. Por exemplo, com o desemprego despencando, com a renda das famílias aumentando só nesses primeiros 6 meses mais de 7% e as oportunidades voltando a surgir, mesmo que, como eu disse, com essas cascas de banana colocadas o tempo todo pela direita e pela extrema-direita, como as cascas de banana armadas pelo tal do Campos Neto, aquele cavalo de Troia deixado pelo incompetente Bolsonaro, que todo mês dá seu jeitinho de aumentar os juros reais do país, tornando o Brasil um ponto muito fora da curva, demonstrando claramente que não tem nada de técnico naquele discurso dele, é 100% ideológico, para drenar os recursos do Brasil para o setor especulativo e improdutivo, sabotando a produção e a geração de empregos no Brasil. Mas é lógico que o Brasil já está próximo de dar um basta nele, e se na próxima reunião do Copom não tiver resultados significativos, afinal a gente, além de tudo isso, ainda fez despencar a inflação durante o governo Lula, os preços estão caindo, o consumo está aumentando, ou seja, se ele não mudar, provavelmente ele vai ter que pegar o seu banquinho e sair de mansinho. Mas existe um outro problema que muita gente não está dando conta, que é a persistência num erro crônico que tanto os governos Lula quanto a esquerda em geral vem repetindo quando chega ao poder. E esse erro é acreditar que os êxitos econômicos, que sempre reduzem a desigualdade, criam oportunidades, reduzem desemprego, fazem as pessoas prosperar do ponto de vista econômico, seriam suficientes para as pessoas continuarem votando em projetos desenvolvimentistas. Só que não. Ao negligenciar a guerra cultural e ideológica promovida aí ostensivamente, tanto pela direita como pela extrema direita, esse pessoal sempre vai comendo pelas beiradas e volta ao poder mesmo depois de tudo aquilo que foi ofertado, todas as melhorias de vida. E o erro está na própria esquerda, que muitas vezes negligencia esses setores para demonstrar para as pessoas, criando uma maior politização da sociedade, e aí permite, às vezes, um espacinho ou outro justamente para os identitários, que são aqueles que servem, que se autopromovem através das causas sociais, criando esses estigmas junto à direita, que usam suas frases de efeito e sua histeria extremista justamente para causar terror nas populações mais ignorantes. E aí com isso eles conseguem retornar ao poder. A gente viu isso, por exemplo, desde o Serra. O ápice foi com o Bolsonaro, mas desde o Serra, que tentou ganhar da Dilma, o Serra, com aquela conversa mole de aborto e outras coisas, que vira e mexe esse povo ressuscita. Aliás, se a gente pegar as pautas da extrema-direita no mundo inteiro, é sempre o mesmo discurso. É um discurso protecionista, um discurso pseudo-moral, como se estivesse preocupado com o aborto, com a família, com a propriedade e outras coisas, mas no fundo é só fumaça. Sempre que eles podem, eles destroem a família, as famílias deles em geral, são degeneradas, desconstruídas, disfuncionais,
mas vendem aquela ideia de que são igual família de comercial de margarina, perfeito por fora, mas derrete tudo quando exposto ao tempo. Mas o fato é que isso cola. Por quê? Porque a esquerda não está fazendo a sua parte, por exemplo, em relação à educação. O governo está negligenciando oferecer para a população programas alternativos a esses sistemas que formam fascistoidezinhos nas escolas, que são as escolas cívicos militares. E aí o que acontece? Sem oferecer nada no lugar, essa doutrinação ideológica vai sendo feita dentro das escolas e fomentando isso daí. A gente viu inclusive isso acontecer muito durante o primeiro governo Lula e da Dilma no ensino superior, onde o governo incentivava, bancava o estudo para as pessoas poderem melhorar de renda, estudar, se qualificar, mas depois lá dentro essas pessoas sofriam uma lavagem cerebral da ideologia neoliberal, achando que todas essas conquistas foram por único e exclusivo mérito dela, como se o governo não tivesse influenciado em nada a possibilidade dele ter sido o primeiro naquela família a conseguir se formar. E aí ele sai recalcado, individualizado, de mal com a vida, tenta uma oportunidade no mercado de trabalho e não consegue, aí o que é? A culpa é do governo que fez ele estudar e outras coisas. Ou seja, está faltando trabalhar consciência de classe nas pessoas, porque povo instruído que sabe o seu lugar não é povo desunido, não é povo facilmente seduzido por novelas e por outras coisas. E os ataques não vêm só da extrema-direita bolsonarista, que quer transformar o Brasil numa espécie de Afeganistão ou nessa necropolítica narco-pentecostal aí do Rio de Janeiro. Não, isso aí tem muito, inclusive, o que mais faz essa carga ideológica são a própria direita tradicional, como através de seus veículos de imprensa, como Rede Globo, Estadão, Folha, que, por exemplo, só a título de exemplo, fizeram um estardalhaço no dia de hoje, simplesmente porque o Lula nomeou o Márcio Postman, um economista altamente tarimbado, com mais de 70 livros escritos, já ganhou até prêmio Jabuti, doutorado, livre docência, o cara extremamente preparado para presidir o IBGE. E por que o chilique todo? Porque eles querem ficar com a chave do cofre e querem empurrar goela abaixo na economia brasileira só aqueles neoliberais que ficam com aquela ideologia nefasta que não funciona mais e não deu resultado em nenhum lugar onde foi aplicado do tal do tripé macroeconômico, que já é superado, é coisa descartada. Mas como o cara defende um neodesenvolvimentismo e tem substância para defender isso, pronto, satanizaram o cara. E a gente não pode cair nessa. Da mesma maneira que eles satanizam até hoje o Paulo Freire e qualquer outro método mais moderno de educar e que atraia os jovens, que reorganize a sociedade, que trabalhe um sistema de cooperação e consciência do seu local. E as esquerdas precisam aprender isso. Precisa aprender que esse negócio de querer criar gado, boizinho, de vaquinha de presépio é tão ruim para a direita quanto ruim para a esquerda. Isso só beneficia aqueles que querem se perpetuar no poder sem fazer força. Portanto, gente, a gente tem que comemorar sim essas vitórias, mas ficar vigilantes. A gente não pode só resolver o flanco da economia mais uma vez e negligenciar mais uma vez essa disputa de narrativas, porque é exatamente isso. O Lula tem deixado isso muito claro, porque são disputas de pontos de vista de que mundo a gente quer. Isso são narrativas, não é contar mentira igual o bolsonarismo faz ou a direita tradicional faz, mas mostrar que um mundo possível onde todo mundo possa ter uma melhor qualidade de vida, com prosperidade, melhor divisão do bolo é possível e está ao alcance de todos nós. E você, qual a sua opinião a respeito? Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar e não esquece de deixar seu like para que juntos a gente construa esse Brasil que todos nós queremos.